dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para si era despojo de várias cores, despojo de várias cores de bordados, de várias cores de bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Amém. Pode se assentar. Aleluia. O texto meio fora da ocasião proposta, mas eu costumo dizer que já tem bastante gente pregando milagre, né? E aí precisa de alguém pregando a santidade. Senão o negócio fica difícil. Essa janela, para quem conhece o texto, sabe que Israel pelejou contra este homem poderoso chamado Císera, que tinha um exército muito grande e com seus carros poderosíssimos achou que poderia destruir tudo pela frente, mas ele encontrou uma mulher de Deus e foi o fim da sua carreira. Só que o texto que nós lemos, ela está tendo uma visão, que esse texto ele é o cântico dessa mulher, que é o cântico de Débora. Ela já está falando do que acontecia na casa do próprio Císera, que a sua mãe, junto com as mulheres, estavam convictas que ele estava demorando, mas ele já estava chegando, é porque estava dividindo os despojos, é porque estavam separando as presas que eles tinham conquistado. A Bíblia diz que da janela era-se o costume de fazer essa alusão. Da janela se fazia aquilo, mas só que essa janela aqui, ela foi uma janela de uma esperança frustrada, porque Císera tinha morrido, ele não ia voltar. Ele tinha morrido e ele não ia voltar. Então eu chamo essa janela aqui de janela da frustração, que é a janela que muitos têm vivido, aleluia, nessa janela, e não acorda para a realidade da vida ou daquilo que aconteceu. Essa mulher, juntamente com essas moças, estão aguardando por algo que não vai vir, por algo que não vai chegar, até que elas vão cair em si e ver que aquele homem, ele já tinha morrido, e elas acordam para a realidade da vida. E tem muitas pessoas que têm que sair dessa janela e acordar para a realidade da vida. Eita Deus, coisa linda! Aleluia. Porque vive vivendo uma fantasia, e ainda às vezes quando vai para a igreja a fantasia se aumenta. Mas nessa noite Deus quer que você feche a janela da fantasia e da frustração. Aleluia! Porque eu estava conversando com o Senhor neste dia de hoje,
E a palavra que o Senhor falava era: olha, quando se fechar as vossas janelas, eu abrirei as minhas do céu sobre vocês. Quando vocês fechar as vossas janelas, as minhas serão abertas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho que costuma dizer, quando está mexendo na internet, que fica pesado quando abre muita janela. É isso? Fica pesado, é isso, João? Fica pesado. E aí, pelo fato de ter ficado pesado, aquilo que é importante para você, você não consegue abrir, porque está pesado. E aí tem que fazer o quê? Você tem que voltar para as telas que estão abertas e começar a fechar uma por uma, fecha uma por uma, fecha uma por uma, para que você consiga ter êxito naquela que você está abrindo. Deus tem uma janela para nós, mas é necessário que nós fechamos as nossas janelas da nossa vida, para que a janela do céu, ela se abra sobre nós. Enquanto as nossas janelas estiverem abertas, a janela de Deus estará fechada, porque não haverá como ter espaço para aquilo que é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo, aleluia. Porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. É verdade. Amém? As coisas de Deus, elas não são de qualquer jeito, são organizadas. Amém. Deus, ele não faz nada desorganizado, mas ele é organizado. Assim como deve ser a nossa vida organizada. Porque às vezes nós estamos falando: não, Deus ele vai vir e ele vai abrir a janela. Olha, irmãos, saiba de uma coisa: quem está por detrás da janela é Deus. Amém. Eu estava lendo um texto aqui hoje no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo de número 21. É muito importante esse texto para os nossos dias de hoje, que fala de uma janela também. Esse texto, ele mostra uma destruição que está acontecendo pela janela. É bem verdade que ninguém quer dormir com a janela aberta com medo das baratas, dos pernilongos. Mas tem coisa pior que barata e que pernilongo que está tentando entrar pela janela. Olha o que Jeremias diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Eu vou repetir: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens da praça. Aqui não há morte na panela como o profeta lá no livro de Reis, mas a morte na janela. E essa é uma realidade, irmãos, que tem sido terrível. É a morte que tem entrado pela janela para matar as crianças e os jovens. Na verdade, hoje, para nós obtermos as janelas de Deus abertas, nós precisamos fechar algumas janelas primeiro. Jeremias, ele está declarando isso: olha, não existe segurança nem no palácio mais, porque para a destruição não existe segurança, a não ser que estiver debaixo do sangue do Cordeiro e da sua palavra. O diabo, desde aquela época, ele já investia nas crianças e nos jovens, porque a epístola do apóstolo João, ele diz o seguinte: jovens, vós sois fortes, e já venceste o maligno pela palavra que está em vocês. Mas a realidade que nós vivemos hoje é outra. Vivemos uma realidade de jovens fracassados, de jovens desanimados, jovens que têm se entregado. E por quê, pastor? Por causa da janela que está aberta. A janela se abriu e a destruição está entrando pela janela. Meu Deus.
Jovens que não têm vida, sendo que Jesus disse que é forte, mas o inimigo está tirando a vida. Quantas crianças, suas almas estão sendo roubadas dentro de casa? Quantas crianças estão sendo arrancadas dentro de casa? A sua alma está sendo consumida. Desde pequenininho, irmão, eu estava vendo um bebezinho, mostrei para minha esposa, esse bebezinho gritava, ele não devia nem ter um ano. Ele gritava, quando a mãe dava o celular, ele ficava um santo quietinho. A alma está sendo roubada pelo inferno, a alma está sendo roubada por Satanás. Desde a época de Jeremias, o diabo já estava investindo nas crianças e nos jovens. Mas nessa noite, a palavra de Deus para esta igreja, para mim e para você: fecha essa janela da tua vida. Ei, pai, fecha essa janela dessa criança. Ei, mãe, fecha a janela dessa criança, para que Satanás não roube a sua alma. Essa mulher está me dando de pau. São janelas mortais, destruidoras. Aleluia. Mas quando você vai falar, não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada. Não tem? Isso aqui não precisa nem de ser pregado. Isso aqui a própria medicina já está reconhecendo os problemas psicológicos que está trazendo na vida das crianças no futuro. É verdade. A juventude entrando em depressão, onde já se viu? Tudo por causa do quê? De janela aberta. Janelas que estão abertas. Nós temos que vir para a nossa realidade. Nós temos uma realidade de vida e nós temos que estar introduzido dentro dessa realidade de vida, irmãos. Há muitos anos atrás eu estava ouvindo um pastor pregando. Ele estava dentro de um avião indo viajar. E quando ele estava sentado naquele avião, um satanista sentou do lado dele. E ele sabia que o cara era satanista. E ele começou a orar. E o fogo foi tomando aquele lugar. E o satanista falou: vou me levantar daqui. E ele falou: você vai levantar mesmo, você não vai aguentar ficar aqui, porque a presença de Jesus está aqui. E Jesus vai fazer uma grande obra. Ele disse assim, bateu nele e falou assim: não se preocupa, nós não estamos preocupados com vocês, pregadores do Evangelho. Pode pregar, pode fazer o que vocês quiserem. Nós estamos destruindo as crianças e os jovens da face da terra. O futuro é nosso. A cada dia nós estamos destruindo eles. Pela mídia, pela televisão, pelas internets, pelos jogos. Nós temos sugado a sua alma. Não se preocupe, pode ficar aí, porque nós temos tempo. Quando ele fala de nós, ele fala do espírito satânico que está na vida dele, do demônio que está agindo na vida dele. Ei, é noite de nós abrirmos os nossos olhos e começarmos a fechar algumas janelas que o Espírito Santo, ele já tem falado há muito tempo e às vezes você não está percebendo. Abre o teu olho. Aquilo que parece que é fácil hoje, aquilo que parece que vai tomar um tempo hoje, amanhã vai trazer um grande prejuízo. Mas abra a janela da oração, abra a janela da palavra, abra a janela da busca da presença de Deus, e você verá o seu futuro de glória. As nossas crianças não querem nem assistir aquilo que é de Deus. Eles não têm, eles só assistem, eu tiro porque eu tenho minha filha em casa pequena, só assiste se não tiver opção. Mas porque as cores dos outros desenhos são mais bonitas, são mais chamativas. Parece que é mais gostoso, é como nós que já somos adultos. São coisas que não nos chamam mais a nossa atenção. Mas isso vai trazer um grande prejuízo a longo prazo. É verdade. Eu não sei porque o ventilador ligou, mas liguei, senão o povo vai morrer. Amém.
Nós temos que tomar cuidado com as janelas. Eu sei que Deus tem muita janela para nós. É uma verdade. Mas como que a janela dele vai abrir se nós não temos lugar? Amém? Porque no meu quarto já tem uma janela. Se eu for colocar mais janela lá, não vai dar certo, vai deixar de ser quarto. Eu posso até querer transformar aquela janela, mas primeiro eu tenho que tirar ela para colocar uma nova, ou para ela mudar de lugar. Você sabe qual é o problema da igreja hoje? Elas querem a janela de Deus, querem a janela do céu, mas também querem continuar vivendo com a janela do mundo, da vida. Ei, Jesus, é verdade. Nós queremos duas coisas ao mesmo tempo. Olha a revelação que Deus me deu hoje aqui de manhã. Nós queremos duas coisas ao mesmo tempo. Nós queremos ver a glória de Deus, mas queremos tudo aquilo que é do mundo. Nós oramos na igreja e falamos: Senhor, eu quero ver os anjos, eu quero ver a glória, eu quero ver o batismo com o Espírito Santo, eu quero ver a cura, eu quero ver tanta coisa. Mas pelo outro lado nós desejamos tantas coisas na nossa vida que é material. A nossa alma, ela anseia pelas coisas dessa vida. E Deus falou para mim: mostra para mim na Bíblia se eu mostrei alguma coisa para alguém, estando a pessoa levando uma vida gloriosa e regalada. Mostra para mim quando foi que Pedro andou sobre as águas. Por que ele andou sobre as águas? Porque uma tempestade estava varrendo aquele barco, e a tempestade ia matá-los, e no meio daquela morte, Jesus veio andando por sobre as águas. Porque no meio das adversidades da vida é que as janelas misteriosas de Deus aparecem para mim e para você. Deus, ele se manifestará na minha e na tua vida, não é pelas coisas materiais que nós possuímos, não é pela casa que moramos, pelo carro, pela roupa, não é por nada disso. É no meio das adversidades é que a glória de Deus ela manifesta sobre nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus Santo, aleluia. Para nós aceitarmos as janelas de Deus, as nossas janelas têm que sair fora. Aleluia. E aí nós vamos abrindo, aí chega uma hora que vai ficando tão pesado. A vida vai ficando tão pesada. E aí sabe o que acontece? A palavra de Deus deixa de ser verdadeira em nós, não por causa de Deus, por causa de nós. Porque Jesus disse o quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é. Mas as pessoas estão tão carregadas. Por que estão tão pesadas? Às vezes vem para a igreja se arrastando. Sabe por quê? Por causa de janelas que foram abrindo na vida. E agora quer carregar todas aquelas janelas e fala: Deus, você tem que me aceitar com todas as janelas aqui e abrir a sua sobre mim. Não. Você sabe o que Deus diz? Na tua mão tem um mouse. E é você que tem que fechar elas. Aleluia. Tem janela que é nós que temos que fechar. Tem janela que eu tenho que me dispor para fazer isso. Eu tenho que me dispor para fazer isso. Irmãos. São decisões da minha vida que eu tenho que me dispor para fazer isso. Aleluia. Jeremias diz nesse texto: fechem essas janelas, são janelas mortíferas, janelas da irresponsabilidade, janela do não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver não, agora tudo pode. Não, isso aí, pastor, só está atrasado, agora isso aqui é a moda de agora isso aqui é o que pega agora. Só que Deus tem uma janela para nós. É o que eu sempre digo: tudo que é meu, tudo que é seu está na mão de Deus. Ele não vai dar para ninguém, porque é nosso. Agora nós temos que fechar a nossa janela para compreender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a gente fala de tudo que é nosso, a gente só pensa em dinheiro. Irmão, tudo é para ficar rico. Você abre a internet, tudo é para ficar rico. Fique rico em uma semana, fique rico em um mês. O segredo de ficar rico e o segredo de não sei o que. O segredo, a Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue, que dinheiro nenhum na terra pode pagar. Nós somos ricos, irmão, somos valorizados. Nós
somos valoroso demais para o Senhor Jesus. Nós temos um valor muito grande para o Senhor Jesus Cristo. Você já é rico, já está do lado da pessoa mais rica da terra. Olhe para ele e diga: eu já estou do lado da pessoa mais rica da terra. Pelo amor de Deus. É glória, aleluia, aleluia, aleluia. Fala com vontade, não é com desânimo. Aleluia! Ei, Eita Deus tremendo! Uma coisa passa a ter valor pelo tamanho daquilo que foi comprado. Você vê esses quadros besta que passa de Van Gogh e de não sei o que, custa 100 milhões de dólares e custa não sei quantos milhões. Aí o besta bota ele na parede e fica lá. É o demônio mesmo. Não, o próprio demônio, o quadro, o dono do quadro, é tudo, não é possível. Fica lá. Dinheiro nenhum da terra eu pagaria você. Ouro nenhum de mineradora nenhuma do mundo, ajunta tudo, não pagaria um. Não é a humanidade, é um. A Bíblia diz que um não pagaria um só. Você tem que entender, aleluia, que Deus abriu uma janela do céu, e dessa janela Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré sobre a minha e sobre a tua vida. Ele abriu uma janela gloriosa há mais de 2000 anos atrás. Essa janela valiosa, oh glória, aleluia, glória a Deus. Mas parece que as janelas de Deus não têm valor. Não tem valor. Não tem valor. Quando o mártir Estevão está sendo apedrejado, ele diz assim: eis que eu vejo o céu aberto, uma janela, o céu está aberto, e eu estou vendo Jesus à destra do Pai, o Filho do Homem. Olha que janela gloriosa que abriu na vida daquele homem, irmãos. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Mas abriu na onde? Ele estava na onde? No Shopping Guatemi? Shopping Tabuão? Estava na praça de alimentação? Ele estava? Não, sabe onde ele estava? Ele estava sendo apedrejado e a janela do céu se abriu. Oh glória! A Bíblia diz que mandaram João para morrer na ilha de Patmos. E João está ali, já tentaram matar ele de várias maneiras, não consegue. E lançaram ele naquela ilha para morrer. E quando parecia que ele ia morrer, a Bíblia diz que no céu abriu uma porta, uma janela. Oh glória! E dessa janela saiu uma voz que dizia: ei, sobe para cá, porque eu tenho algo para te mostrar. Deus, Ele tem janela para mim e para você. Quando as nossas janelas da terra estiverem fechadas, a de Deus se abrirá sobre a minha e sobre a tua vida. coisa linda do céu. Glória a Deus. Queremos as janelas de Deus e achamos que as janelas de Deus elas são compradas. Ei, para obtermos aquilo que é de Deus, precisamos ficar somente na sua palavra. Nós lemos em quase todos os cultos o livro de Malaquias, que fala da janela que vai se abrir. Isso daqui já é algo automático. Deus já está dizendo: quando você fechar a sua janela daquilo que você não faz, eu abro a minha janela daquilo que eu faço. Ei, meu Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, glória, meu Senhor. Mas vamos lá. Nós aprendemos aqui essa semana, e nem acabou ainda, temos até quinta-feira. Os pregadores irão falar aqui sobre este tema. Mas existe uma janela gloriosa em Provérbios capítulo 7, versos 6 e 7.
Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço feito de juízo. Janela do aprendizado. Nós vivemos uma época que as pessoas não querem aprender as coisas de Deus. E se você não aprender sobre Deus, você não vai entender. Quando as adversidades da vida vierem sobre a tua vida, você não vai suportar. Quando os problemas te cercarem, você não vai aguentar superá-los. Sabe por quê? Porque nós somos firmados quando nós aprendemos a palavra. O crente que tem a palavra, ele vence. Aleluia. Glória. Nunca se teve tanta Bíblia hoje, irmãos. Hoje todo mundo tem Bíblia. Bíblia para todo jeito. Abre Bíblia na internet, abre Bíblia não sei na onde, abre Bíblia temos todos os tipos de Bíblia. Só nos falta ler. Só nos falta ler. Dessa forma. Só nos falta ler a palavra e adquirir o entendimento que Deus quer que nós tenhamos. Aleluia. Jesus venceu o diabo com o quê? Com palavra. A janela aqui é uma janela de aprendizado. É por isso que tem tanta gente sendo enganada. Aí depois se decepciona em alguma igreja. Aí fala que Deus não fez, que Deus não sei o que. Deus, ele promete o que está na palavra. Deus é com o que está escrito na palavra. Deus, ele não é com aquilo que eu invento, com aquilo que o outro inventa, com aquilo que o outro fala. Deus é com aquilo que está na palavra dele. E a palavra dele é gloriosa. Deus santo, aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, Deus, aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que por acaso você está com câncer? Tem? Se tem, faz assim com a mão. Tem alguém? Não tenha medo. Tem alguém? Ninguém? Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos sendo ministrados pela palavra, às vezes, irmão, tantas coisas eram para acontecer na minha e na tua vida. Às vezes a pessoa só acredita naquilo que foi revelado. Ai, que me revelou o livro. Irmão, senão não seria em vão nós estamos na casa de Deus. A cada dia que nós estamos aqui, coisas grandiosas Deus está fazendo na minha e na tua vida. É que parece que as pessoas só acreditam naquilo que é isso que eu te digo, que eu te falo, que não sei o que. Deus, ele está falando na palavra. Quando ele fala que cura, a cura dele já está passando. Ele já abriu a porta neste lugar. Ele já abriu a porta do milagre da cura neste lugar. Glórias a Deus. Fecha a janela da burrice e abra a janela do entendimento da palavra de Deus. Janelas de oportunidade que o Senhor tem preparado para nós. Em 1 Samuel 6,16, nós vemos uma janela chamada, essa é uma janela que tem muito, é a janela do desprezo. É a pessoa que não fez nada pela festa, é a pessoa que não contribuiu com nada pela festa. Essa janela aqui, ela fala da vida de Mical, a esposa de Davi. Ela não fez nada pela festa, ela não realizou nada pela festa. Livro de 1 Samuel capítulo 6, verso 16. Ela não fez nada por aquilo, mas uma coisa ela faz o quê? Ela critica. Você sabe que tem muitas pessoas que hoje estão vivendo uma vida amargurada? Sabe por quê? Porque a sua vida é de criticar. A sua vida é de ficar apontando os outros. A sua vida é de ficar criticando os outros, é de ficar falando dos outros. Essa é uma janela maldita que precisa ser arrancada da vida das pessoas. Olha o que essa mulher faz quando vê Davi adorando a Deus. Olha o que essa mulher faz.
crente está fazendo, que a pessoa faz, mas não tem problema, irmãos. Se você está fazendo para Deus, essa janela não vai surtir efeito sobre a tua vida. Como tem pessoas que gostam de desprezar aquilo que os outros estão fazendo, tome cuidado. A Bíblia diz que por causa desse desprezo, essa mulher nunca mais teve aquilo que era de melhor, o que? Filhos. Era uma pessoa que estava na janela e queria só as honras da terra. Mas Davi queria ser como os homens. Davi queria ser como as pessoas normais que estavam ali. Ele não estava se preocupando, sabe com o que ele estava se preocupando? Ele não estava se preocupando com a roupa que ele usava. Não estava não. Ele não estava se preocupando com aquilo que ele estava usando. É segundo Samuel, me perdoa. Ele não estava se preocupando com aquilo que ele estava vestindo. Ele falou: eu vou me igualar. Porque quando eu me igualo, a janela de Deus ela abre sobre a minha vida. Na janela de Deus não tem espaço para as nossas vaidades. Glória a Deus. A janela de Deus não tem espaço para as nossas vaidades. Mas ela amava a vaidade, ela não queria que Davi fizesse aquilo. E a Bíblia diz que ela ficou chamando ele de vadio. Olha lá que esse vadio está falando, o que ele está fazendo. Olha lá como ele está pulando. Olha lá como ele está se despindo diante do povo. Olha a maneira que ele está fazendo. Olha a maneira que ele está pulando. Ela não sabia que ele estava diante de um Deus todo-poderoso. Ela não tinha visão que ele estava adorando a um Deus todo-poderoso, irmão. Quando a Bíblia diz que a presença de Deus, quando desceu naquele monte, o monte tremia. Ele chacoalhava quando Moisés, o monte ficava balançando. Imagina Davi quando a arca está vindo e ele começa a ser tomado de uma presença gloriosa. Oh, glórias a Deus. Agora quem não tem, fica na janela da crítica. Fica na janela do apontando. Mas essa noite Deus está dizendo, sabe o que? Quando você fechar a janela de julgar os outros, de criticar os outros, eu vou abrir a minha sobre a tua vida também. Porque agora o que não falta, irmãos, o que não falta na internet agora é pessoas criticando o dia inteiro. E fica criticando o dia inteiro. E fica criticando o dia inteiro e falando o dia todo. E as pessoas vão se alimentando daquilo. E as pessoas vão se alimentando daquilo. Davi estava assim, ó. Eu estou fazendo é para o meu Deus. Ô Mical, ela devia estar naquela janela bem alta. Eu não estou fazendo isso daqui para você. Eu não estou fazendo isso daqui por eles. Eu estou fazendo isso daqui para o meu Deus que está sentado sobre o alto e sublime trono. Porque eu sei de onde o meu Deus ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele pagou por mim. Eu estou fazendo isso pelo meu Deus. Perdeu a bênção. Você sabe que tem muitas pessoas dentro da igreja que estão perdendo a bênção. Está perdendo a bênção. Fica ligado, porque Jesus, irmão, ele passa no meio do culto. Fica ligado, é o Espírito dele que está aqui. Você tem que ficar ligado para você não perder o mistério daquilo que Deus está fazendo. Ela perdeu, deixou de produzir. Ela deixou de ser uma pessoa que ia gerar muitos filhos diante de um rei tão honrado. Sabe por quê? Por causa de críticas. Será que a nossa vida já não está difícil o suficiente para a gente querer cuidar dos outros? É verdade. Amém? Será que a nossa vida já não está difícil? A gente já não passa, irmão, a gente já não passa problemas o suficiente para a gente cuidar da vida dos outros? Essa janela aqui, ela é terrível, a janela de Jezabel.
Segundo Reis, capítulo 9, verso 30. É uma janela que as pessoas têm vindo para a igreja e não têm fechado ela. É a janela da prostituição, da safadeza. Meu Deus! Meu A janela de Jezabel é frequentada pelos assassinos de profeta. São pessoas que vêm para o culto, mas vêm com segundas intenções. misericórdia, Pai. Ei, meu Jesus. Porque se você pensa que aqui só tem coisa boa, você está bem, você está furado. Tem uns demônios. Mas pastor, por que esse demônio então não fica gritando na igreja? Só vai lá e ora, porque tem demônio que não vai gritar. Mostra para mim na Bíblia Judas gritando na Santa Ceia e caindo endemoniado. Mostra para mim. Ele fez isso, mas o diabo estava nele. Mas ele saiu para vender Jesus e ninguém sabia. Alguns disseram, foi comprar alguma coisa, mas não caiu endemoniado. Não é porque não está caindo endemoniado que não esteja endemoniado. Opa! Não é porque não está dando grandes gritos que não esteja endemoniado. É pelas atitudes que você vê que a pessoa permanece endemoniada na casa de Deus. É quando a sensualidade ainda não saiu da vida da pessoa. É quando ainda tem um desejo de, não só na casa de Deus, em qualquer lugar, e quer ficar mostrando o que não deve. Aleluia. Sabe o que é isso? Acharam o texto aí? Amém. O que está escrito aí? Essa janela é terrível. Capítulo 9. E Jeú veio a Jeziel, que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou por onde? Ela ficou só lá, vou pegar esse, vou destruir ele. Eu vou pegar e vou acabar com a vida dele. Segundo Reis 9:30. Vou destruir a sua vida, porque ela já tinha feito isso muitas vezes. E nós temos que tomar cuidado. Temos que estar atento. Eu fico só de olho. Teve uma época aqui que eu estava quase comprando uma madeira para botar aqui na frente da igreja. Uma madeira. E eu falo mesmo, irmão. Falo. Tem vergonha não? Aí a questão é, pastor, isso não tem nada a ver. Irmãos, eu passei, foi uma vergonha essa semana. Eu fui para 25 de março e eu ia sair de casa e eu falei, a minha esposa vai ficar umas 4 horas andando lá, Diego. Eu falei, eu vou de bermuda, eu vou de chinelo, eu vou ficar de boa. Estou lá na 25 parado, passou uma irmã. Aí eu estou lá, Pai do Senhor. Eu falei, ô luta. E a minha esposa ainda falou, você vai de bermuda, você vai ficar andando 4 horas lá. Pastor, bermuda é pecado? Não é que é pecado, não, mas se alguém te pedir para orar, eu não consigo orar. Amém? E aí, me viu, passou 10 minutos, me ligou, pastor, dá para você vir aqui fazer uma oração, tem um monte de mulher aqui esperando fazer uma oração. Eu falei, agora lascou. Ei, Val, corri lá na 25, comprei uma calça, aquele calor, era uma calça que eu encontrei lá mais barata, mas a bicha era quente, irmão. Isso. Quando eu cheguei, a minha esposa riu demais. Eu falei, você de manhã, né? Mas eu falei, Deus te revelou, porque não falou direito da revelação. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, eu juro que você estava de bermuda. Aí eu achei que o pastor não ia vir porque eu estava de bermuda, eu fiquei pensando. Mas você sabe que tem umas pessoas tão sem vergonha. Voltando aqui para
para Jezabel? Então sem vergonha. E aí, se você não fechar a janela dos teus olhos, você está perdido. É verdade. Porque a descarada não quer fechar dela. Não quer. Né, Léo? Então tem que fechar a janela dos seus olhos. Porque senão, nós sabemos que a candeia do corpo são os nossos olhos. Fala a Deus, Senhor tem liberdade. É isso que Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo terá trevas. Ou vós porventura não sabeis que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em vós? E aquele que habita em vós, Ele tem zelo pelas vossas vidas. Você sabe que às vezes a pessoa está querendo casar, mas só vive na ser vergonhice. Como é que Deus vai fazer alguma coisa para quem está debaixo de uma cerveja? Até para quem está crente as coisas já estão difíceis. Imagina para quem está andando de qualquer jeito. É verdade. É ou não é? A pessoa vem para a igreja e já está dando. Já está. Irmão, infelizmente. E aí levou uma vida de sofrimento. Eu estava conversando com um jovem alguns dias atrás. Eu sei que ele está tendo um relacionamento com uma moça. E eu olhei bem para ele e falei: você tem um futuro grandioso. Deus te deu uma bolsa numa grande faculdade. Você vai ser um camarada bem sucedido na vida, porque você é muito inteligente. É uma capacidade gloriosa que ele tem. Mas você está tomando um caminho que lá na frente você vai ver que isso não prestou para a tua vida. É verdade. No começo, aquilo que parece que é imediato é bom. Tem janelas que se abrem que parece que naquele momento aquela janela é muito boa. Mas não é, janela boa é a de Deus, irmãos. Nós estamos aqui clamando, sabe para quê? Para esses meses abrir a janela de Deus sobre a nossa vida. É a janela de Deus que tem que se abrir sobre nós. Eu não quero uma outra janela na minha vida que não seja a janela do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Eu quero a janela que Ele tem para mim. Aleluia. Mas muitos têm preferido o quê? A janela de Jezabel. Meu Deus. Por quê? Socorre, Jesus. Porque no começo parece que é boa. Só que Jeú veio para matar. Jeú, irmãos, ele vem para fazer um estrago na janela do diabo. Você sabe o que precisa nesses dias? Pessoa ser tomada pelo poder de Deus para destruir a janela do diabo, irmão. A janela que tem tentado entrar na sua família, na sua casa. A janela que tem tentado te consumir. Hoje é noite do Espírito Santo te levantar nessa casa. Deve te dar autoridade na tua vida. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele foi com autoridade. Eu vou destruir essa janela. Hoje é noite de você destruir algumas janelas na sua vida para que as de Deus se abram. A Bíblia diz que depois que o diabo passou, fez a proposta para Jesus, a proposta não deu certo, ele foi embora. A Bíblia diz que de repente chegam os anjos e começam a servir banquetes para ele, e começa a dar coisas gloriosas para ele, e ele começa a se alimentar de coisas gloriosas. Quando você aguarda a janela de Deus, você recebe coisas gloriosas do céu sobre a tua vida. Vale a pena, irmãos, vale a pena, homem, mulher, jovem, moça, adolescente, vale a pena aguardar pela janela de Deus. Eu estava até falando com o Eric. Tem pessoas que é como um câncer no corpo de outras pessoas.
e vai destruindo a vida da pessoa vagarosamente. É como um câncer. E se não pegar o facão, como Jeú fez para exterminar aquilo da vida, a pessoa vai sendo consumida até morrer. Janelas do pecado, janelas da prostituição. Nunca vivemos uma época tão difícil. Meu pai estava conversando comigo e ele disse assim: meu filho, vocês pegaram uma época boa, porque na minha época a gente sofreu muito para construir as igrejas, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu falei: pai, nós pegamos a pior época que existe, porque a época de vocês era uma época que vocês queriam a presença de Deus. Por mais que tinha ignorância, mas vocês iam para a igreja porque queria a presença, queria poder, queria mistério, queria falar em línguas, queria profetizar, e queria. Hoje a igreja quer o quê? As pessoas vêm para a igreja e as pessoas não vêm com o intuito de servir a Deus, como no Salmo 6, servir a Deus com alegria, apresentar Ele com cântico, abrir janelas de amor na presença de Deus. Aleluia. Se a minha porta não abrir, olha Deus, eu sei que eu vou fazer da minha vida não, se a minha porta não abrir. A porta já abriu. A janela já está aí. Fecha as suas e você vai ver a de Deus. Sai fechando. Muda. Muda. O ser humano, o homem, diferente de todos os animais, é o único que nasce de uma maneira perfeita, e quando ele morre um clone. Ele morre mais falso do que ele foi criado. Já parou para pensar nisso? O ser humano, ele é o único ser que nasce de uma maneira perfeita e gloriosa, mas ele vai recebendo tantas coisas na sua vida, e quando ele termina a vida, não sabe nem o que ele é mais. Uns terminam a vida de uma maneira... Eu estava vendo aquele cantor do Nirvana que se matou. Nirvana? Piedinho, que se jogou da cobertura muitos anos atrás. Estava passando uma matéria da vida dele, ele bem pequenininho, brincando dentro de casa. Eu até falei isso para minha esposa, eu acho, não sei se foi a dona Júlia. Aquele bebezinho correndo dentro de casa, os olhos dele brilhavam de azul, aquela coisa linda. Eu falei: eu nunca acredito que Deus predestinou ninguém ao inferno. Eu não acredito. Olhando para aquele bebezinho brincando, mas ele foi no decorrer da sua vida, ele foi indo nas suas janelas e fazendo as suas escolhas. É verdade. Deus santo, meu Deus. Aleluia. As nossas janelas é que decide aquilo que nós seremos. As nossas janelas é que decidem o que nós seremos. Você pode pegar o celular e você pode abrir uma mensagem, uma janela de mulher pelada, mulher da bunda preta, mulher não sei do que, vai abrindo, vai tendo tudo, vídeos. São janelas que vão entrando dentro da mente do ser humano, e a pessoa vai indo, tomando das janelas, e vai indo. Quando pensa que não, a pessoa já está tão contaminada, tão perdida, que faz que nem Judas, só vai para se enforcar. E nem morreu enforcado, que nem enforcado que ele morre. Ele morre porque se precipitou e morreu, não foi enforcado. Mas a tentativa dele era de se matar. Porque durante a sua vida, a pessoa começa a abrir aquilo que não... Tome cuidado com a sua mente. Tome cuidado onde você tem pisado. Aleluia. Tome cuidado. A mente é um mistério. Tem muitas pessoas aí agora nessas religiões procurando, muitos crentes tomando muitos caminhos na vida. Tome cuidado. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: a tua palavra eu guardei ela no meu coração para não pecar contra ti. Deus disse o que para Josué? Medita nessa palavra e ela fala prosperar o teu caminho. Deus disse o que no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
Veja o que você tem colocado diante dessa janela que Deus te deu, que é tão importante. Aleluia. Glória. Porque Ele quer abrir as dele. Amém? Vamos orar para nós cearmos. E mesmo que você estava viajando, mesmo que você foi enterrar um morto, se você bater na porta e perguntar, Deus vai te responder. Aleluia. Mesmo que você estava viajando, a viagem aqui sabe o que simboliza? Desprezar o noivo para ir estar em outros lugares. Mas depois de um mês, de um ano, voltava de novo, querendo. Esse Deus ama demais. Glória, se eu te dou. O homem falou assim: não, Moisés, encerra as portas, fecha a janela para eles. E eles disseram assim: pergunta para Deus. Deus disse: abre a janela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. É um Deus de oportunidades. Ei, Deus, aleluia. Quantos aqui querem a janela? Fecha a sua. Quer janela? Vamos fechar as nossas. Aleluia. Quando nós começarmos a fechar as nossas, automaticamente as de Deus vão abrir sobre nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Feche aquilo que Deus falou com você nessa noite. Feche, tire da sua vida. Tire a janela do adultério, do divórcio, da prostituição, da poligamia, da safadeza. Vai fechando essas janelas. Vai fechando. Da acusação, a janela de Mical. Vai fechando essas janelas na sua vida. Fala: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. A gente viu aqui a nossa irmã ontem aqui, Raquel, dando aquele testemunho do que aconteceu com aqueles homens que estavam ali naquela janela da fofoca dentro de casa. A sua mesa não é lugar de falar dos outros. A sua janela é lugar de bênção, é lugar de paz. A comida que Deus colocou lá é abençoada, aquele suco é abençoado. Infelizmente até a tua coca é abençoada porque tu comprou. Mas guarde aquilo que Deus tem para você. Porque tem muitas janelas nossas. Não seja tomado pelo desespero, porque aparecem umas janelas no meio do desespero. Eu disse aqui, um dia um amigo meu levou uma moça na igreja, eu pensei que era a mãe dele. E eu quase que apresentei como mãe dele. Depois ele falou comigo que é namorado. Eu falei: você está doido? É o desespero. Eu falei: graças a Deus que você vai mudar. Vai. Vai. Ah, pastor, vai sim. 463. Casei ele, crente. Casou com uma moça bonita da igreja. Fiz um casamento em lugar chique. Falei: você é doido? Você? Não. Você é laço do diabo, de morte, destruição. Vai acabar com tudo. Mas quando a janela fechou, a do céu abriu. Quando você fechar a janela para o diabo, a de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu creio. Porque depois que casou, pode casar com o diabo. Vai ter que ficar abraçado aí com ele agora. O problema é teu. Mas enquanto há oportunidade, fala: Deus, qual que é a minha janela? Ela é recalcada, ela é sacudida, ela é transbordante? Ou ela é estreita? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. A melhor janela é para você. A melhor janela é aquela que adapta na sua vida, que vai se encaixar. Minha mãe dizia que cada tampa tem sua panela, cada tacho tem sua tampa. É tudo glorioso. Deus vai fazendo assim. Aí vai umas coisas doidas, irmão, umas coisas meio doidas que vai acontecendo.
Feche essa janela e fala: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Se coloque de pé, por favor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque Ele quer bem, nos dá visões que nem deu para Ezequiel, estando eu junto ao rio Quebar. A mão do Senhor estava sobre mim naquele lugar, e eu tive visões de Deus. É interessante que quem olhava para Ezequiel via ele no redemoinho, mas no meio do redemoinho tinha paz. E Deus falava com ele. Todo mundo está pensando que está morrendo aqui, mas eu estou com você aqui. E eu vou te dar visões, vou abrir janelas sobre a tua vida. O que Deus quer nos mostrar nas adversidades? Eu parei para pensar hoje aqui sobre isso, irmãos. O que Deus quer mostrar para mim nas minhas dores, naquilo que não acontece, nas minhas vaidades, naquilo que não se realiza? O que Deus quer mostrar para mim? Ele falou: eu quero mostrar muita coisa. Quanto mais eu te apertar, mais eu te mostro. Paulo tinha tanta revelação na vida dele que a cadeia não foi mais o suficiente para Deus abrir janela para ele ver. Apanhar não era mais o suficiente. Não adiantava mais ele apanhar, não mudava nada, ele continuava no nível. Apanhava, sofria para prisão, fome, nudez, até que teve uma hora que foi um diabo bater nele. Ele disse que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele. Por causa das grandes revelações que tinha, ele apanhava e falava: estou vendo o céu aberto. Ele apanhava e dizia: subi para o terceiro agora eu estou vendo coisas inefáveis que não é lícito dizer. Ele apanhava e a porta se abria, a janela ia se abrindo cada vez mais. Aleluia! Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero mostrar coisa para vocês. Amém. Eu quero ver, Senhor. Aproveita essa luta. A luta é uma oportunidade de nós vermos algo que Deus quer mostrar. Aleluia! Então me encoraje no meio da luta e fala: Senhor, eu quero ver alguma coisa. Deixa o milagre para lá, isso aí. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Para com isso. Pelo amor de Deus, me ajude. Não me desanime. Geralmente a multidão leva um a ser o que a multidão é. Me ajude, pelo amor de Deus. Tenha visões do céu. Tenha sonhos espirituais nessa noite. Deus quer falar com você o que vai acontecer na nação, no mundo, nos municípios. Deus quer te tomar como uma voz profética. Uma janela quer se abrir hoje. Essa janela, ela é espiritual, ela é mistério, ela é língua estranha, ela é revelação, é dons do céu. Eu vejo que tem um mistério de Deus para ser revelado a nós, e não estamos preocupados com isso. Levante suas mãos para o céu, sem ira e sem contenda. E nessa oração, o que você puder fechar de janela, feche. E aí você vai ver o quantas janelas vai se abrir sobre a tua vida. Para de ser fofoqueiro, para de falar da vida dos outros, para de apontar. Vamos mudar nessa noite. Para de falar do filho dos outros, da mulher dos outros. Para de falar do marido, da esposa. Para de falar da igreja. Para de falar do trabalho. Para de falar do marido. Para de falar da mulher. Fecha essas janelas hoje do inferno. E deixa a janela de paz abrir sobre você. Oh Pai. Oh Pai. Eu sei que a tua presença está aqui. Ela é gloriosa. Ela é majestosa. Eu quero te louvar pela tua presença santa nessa noite. Pois eu sei que o diabo tem tentado matar as crianças. E os pais precisam hoje tomar uma decisão.